Bom dia, queridos, manhã de quinta-feira. Pois é, começamos mais um dia graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã de quinta-feira. Hoje eu quero pensar com você a respeito do verso 10 do capítulo 32 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Diz assim: Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e o cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Preste bem atenção nisso. Numa terra seca, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e o cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Encontrados por Deus. Se eu fosse dar um tema para essa devocional de hoje, eu daria este tema: encontrados por Deus. Não importa a situação, não importa o ambiente, Deus sempre nos encontra. Conhecer a Deus, queridos, preste bem atenção nisso que eu vou te falar, é ter uma comunhão tão íntima com Ele, que isso nos dá uma prerrogativa de sobrevivência mesmo em meio aos desertos da vida, mesmo em meio às piores circunstâncias e piores lutas e dificuldades da nossa vida. Todos nós, independente da idade, independente do grau de escolaridade, do grau acadêmico, da sua formação, do seu poder aquisitivo, da sua classe social, independente disso, todo ser humano enfrenta desertos, enfrenta momentos difíceis, enfrenta lutas, enfrenta embates, se não financeiro, é emocional, se não é emocional, é saúde, mas de alguma forma sempre enfrentamos esses desertos. Passamos por situações onde os ventos assopram com tanta força que parecem estar uivando nos nossos ouvidos. E nesses momentos a gente olha de um lado, olha para o outro, e na maioria das vezes não enxergamos possibilidade, não vemos alternativa, não vemos solução para aquela crise que estamos enfrentando e vivenciando naquele momento. Parece que as pessoas nos abandonaram, parece que o mundo se voltou contra a gente, parece que por mais que éramos fortes, agora nos sentimos fracos, sem condições, sem força, e assim é. Mas entenda uma coisa, no deserto também se vive. Muitas vezes caminhamos por lá por nossas próprias escolhas e não pela mão de Deus, porque Deus nos conduziu de passagem para nos levar a uma terra prometida. Às vezes o deserto é uma escolha que fizemos. E pasmem, Deus pode nos conduzir ao deserto várias vezes. Israel passou pelo deserto para chegar à terra prometida. Mas muitas vezes os desertos que estamos enfrentando são escolhas nossas. São as nossas escolhas imprudentes, são as nossas decisões precipitadas. É a nossa ansiedade que nos leva para o deserto. E Deus continua sabendo o que é melhor para nós. Tudo isso parece estranho e às vezes o deserto parece injusto, parece até que Deus está sendo radical conosco, mas Deus sempre nos ama e sabe e continua sabendo o que é melhor para nós. Eu sei que talvez você se sinta muito vulnerável no dia de hoje, porque talvez você esteja enfrentando algum tipo de deserto na tua vida, alguma dificuldade. E muitas vezes eu sei que isso parece muito maior que você, mas entenda uma coisa: Deus continua sendo Deus e Ele continua te amando. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos confiar nele, e é exatamente nesses momentos que nós experimentamos os maiores milagres das nossas vidas. Não foi diferente com Moisés, queridos. É só você olhar a palavra de Deus que você vai encontrar Moisés no deserto experimentando e vivenciando os maiores e mais sobrenaturais milagres que os olhos dele viram.
Então, ele experimentou ali muita alegria, muitas bênçãos, ele experimentou a presença de Deus, ele experimentou o companheirismo e a fidelidade de Deus. Deus não se afastava dele mesmo estando em meio ao deserto. Dia e noite, Deus se fazia presente. Então, o deserto também pode ser um momento de relacionamento com Deus, não de morte, destruição. Mas nós precisamos entender isso e viver esse relacionamento com Deus. Deus havia feito coisas tremendas nos antepassados, na vida dos antepassados de Moisés. E ele tinha convicção que Deus iria fazer o mesmo na vida dele, e fez. Então eu não sei se você está enfrentando algum deserto ou não, que tipo de deserto você está enfrentando. Eu não tenho a mínima ideia se os ventos estão soprando contra você, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Ele continua indo ao nosso encontro, Ele continua se preocupando conosco, Ele continua nos oferecendo o seu cuidado, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E nós podemos optar por ir para a sua presença, fazer uma escolha certa de tê-lo como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso Senhor e Salvador, ou simplesmente ignorá-lo e enfrentarmos sozinhos os desertos da vida. Mas já vou te adiantar, não é uma boa escolha. O meu desejo nesta manhã é que o teu coração se abra para esta palavra e que você possa escolher viver com Deus e para Deus. E então, meu irmão, eu sei que quando os ventos soprarem, quando os desertos chegarem, quando você estiver em terra desértica, árida, sem vida, certamente mesmo assim, você vai experimentar os melhores e maiores milagres da sua vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Espírito Santo de Deus, que esta palavra nesta manhã encontre os teus filhos e os toque. Quem sabe vidas que receberão esta palavra estão como terra árida, seca, sem vida. Ó Deus, tudo que eles ouvem é o grito do vento, das tempestades, das lutas, dos problemas, da ansiedade, do medo, do pânico, da angústia, da tristeza, da dúvida, soprando em seus ouvidos e em seus corações. Mas que nesta manhã o teu Espírito Santo possa visitá-los, ó Deus, de uma forma muito especial, gerando um coração novo, gerando uma vida nova e deixando claro, ó Deus, que o Senhor os guardará, que o Senhor cuidará deles, como a menina dos seus olhos, e que no Senhor eles podem ter a tranquilidade e a certeza que mesmo em meio aos desertos, eles prevalecerão, porque o Senhor é a vitória deles. Que assim seja, Deus, na vida de cada homem e cada mulher que me ouve nesta manhã de quinta-feira. Eu oro pela vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.